Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor. Que Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Ó Senhor Jesus, hoje é dia de leitura de apoio. Hoje nós vamos tocar nesse livro, 2 capítulos desse livro, Os Grandes Diamantes da Bíblia. Nós estamos na semana 5ª do Alimento Diário, Salvos pela Sua Vida, o volume 1, Poder de Deus para a Salvação. E essa leitura de apoio é da semana 5, que é Reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Hoje nós vamos tocar 2 capítulos desse livro, para a gente ter um pouco mais de clareza a respeito da palavra dessa semana. Ó Senhor Jesus, mas se você é novo por aqui, não esqueça de descer a tela e clicar no botãozinho inscrever-se para você se tornar um inscrito aqui do canal. Senhor Jesus, depois vai aparecer um sininho, você clica no sininho para você poder receber todas as notificações sempre que tiver conteúdo novo. Também não esquece de abençoar o botãozinho do like, o botãozinho do gostei, que é importante para o canal ganhar mais notoriedade e o próprio YouTube já começar a indicar os vídeos aqui para outras pessoas por meio do assunto. Ó Senhor Jesus, também ore ao Senhor para que Ele te mostre pessoas, para quem Ele deseja que você compartilhe os vídeos aqui do canal, para quem Ele deseja que você compartilhe essa palavra. O Senhor Jesus abençoe o seu desfrute, abençoe o desfrute da pessoa que Ele te indicar. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Senhor Jesus, hoje nós vamos tocar aqui 2 capítulos aqui. Um é o capítulo 11, que o título é A Salvação Completa, e o outro é o capítulo 25, que fala da visão do tabernáculo. Que também é a aplicação prática dessa palavra aqui da salvação completa. Senhor Jesus. Então exercite bastante seu espírito, vai invocando o nome do Senhor, para que nós possamos tocar com o Senhor, não ficar um vídeo tão longo. Senhor Jesus. Então vou começar falando um pouquinho sobre a salvação completa. Senhor Jesus. Então ele começa tocando para nós que o Evangelho de Deus ele não se resume apenas à obra de Cristo na cruz, mas a abrangência dele é muito maior, estendendo-se até a sua meta final, até a meta final de Deus, que é a glorificação dos seus filhos. Então, assim, quando a gente fala de evangelho, imediatamente a gente pensa nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles também são evangelhos, eles falam da vida do Senhor, quando ele se preparava para nos salvar, por meio da sua morte na cruz. Senhor Jesus. Mas a gente tem que perceber o seguinte, que a morte do Senhor na cruz, o precioso sangue do Senhor que foi derramado ali, não só foi para nos lavar dos nossos pecados, mas também para nos tornar filho de Deus. Então a questão da morte do Senhor é só o passo inicial. E o Evangelho de Deus não é apenas a questão da cruz, Senhor Jesus. Mas ele tem 2 aspectos, a redenção judicial e a salvação orgânica. Senhor Jesus. A redenção judicial é justamente os itens que o Senhor completou ali na cruz. Então são 8 pontos, vamos tocar neles aqui rapidinho. E depois tem a salvação orgânica, que é o desenvolvimento da nossa salvação, que depende totalmente de nós. A redenção judicial foi aquilo que o Senhor realizou de uma vez por todas. Então ele implica no aspecto objetivo, foi aquilo que Deus fez e nós precisamos crer. E a partir do crer, isso já se torna real na nossa vida. Mas o Senhor não ficou na morte, Ele ressuscitou, se tornando um Espírito que dá vida. E hoje Ele quer nos dar a sua vida, para que nós, por meio na vida dEle, nós cresçamos na vida divina, em vários aspectos. E isso é a salvação orgânica, que depende totalmente de nós, da nossa busca, de desenvolver cada item ali, para que o Senhor possa contar conosco, para que possamos ser filhos de Deus maduros. Ó Senhor Jesus. A redenção judicial ela começa na questão ali onde o Senhor cumpriu tudo por nós. E a salvação orgânica ela começa ali a partir do momento que nós aceitamos o Senhor e recebemos uma nova vida. Nós nascemos de novo e recebemos a vida divina. Senhor Jesus. Então vamos tocar aqui na redenção judicial. São 8 pontos. A confissão de pecados, o arrependimento, crer, o perdão dos pecados, a lavagem do registro dos pecados pelo Espírito Santo, a reconciliação com Deus no aspecto inicial, a justificação, que é Cristo como nossa justiça, e a santificação posicional. Senhor Jesus. Agora vamos tocar um pouquinho cada pontinho aqui. O primeiro item é
a confissão de pecados. Esse é o primeiro aspecto, né? Senhor Jesus. A gente precisa confessar os pecados, precisamos confessar que nós somos pecadores, né? Que, como já falei em vários vídeos, repetindo, né? Que a questão de você ser pecador não é pelo fato de você cometer pecados, mas sim que o pecado ele habita em nós. Quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, o pecado entrou no homem, e esse pecado entrou em toda a humanidade. Então esse pecado ele habita dentro de nós, e é esse pecado que nos faz cometer pecados, né, Senhor Jesus. Então a gente precisa estar claro disso, né? Então não é pelo fato de você cometer pecados que você se torna pecador, mas pelo fato do pecado estar dentro de nós é que faz que a gente cometa pecados, né, Senhor Jesus. Então nós precisamos confessar que nós somos pecadores, que nós temos esse pecado, nós temos essa natureza dentro de nós, e nós precisamos da natureza divina. Precisamos confessar nossos pecados. A questão de confessar o pecado é porque o Senhor ele nos ilumina. Quando Ele nos ilumina, né, Ele mostra para nós que, né, nós temos um pecado que habita no nosso corpo, na nossa carne, e Ele nos leva a pensar, né, nas coisas pecaminosas, nas coisas aqui da terra. Então nós precisamos ter essa consciência e confessar. Depois o segundo passo é o arrependimento. O arrependimento já é a mudança da mente, a conversão da mente, né? A palavra arrependimento é metanoia, onde meta que significa mudança e noia significa mente, é mudar a mente, né? Que tem a ver com a nossa alma. Enquanto a confissão dos pecados tem a ver com o corpo do pecado, o arrependimento tem a ver com a alma, né? Tem a ver com o seu ser, o seu pensamento, seus sentimentos. Então a nossa mente, ela está sempre pensando nas coisas da carne, nas coisas da terra, né? E a gente precisa ter esse arrependimento, converter a nossa mente diante de Deus, né? E o que vai nos levar a fazer isso é a palavra de Deus, é nós ouvirmos, é nós tocarmos, né, cada vez mais na palavra de Deus, e essa palavra, né, vai nos levar a um arrependimento, né, implicando numa mudança da nossa postura, uma mudança das nossas atitudes, que a gente buscava as coisas terrenas, mas agora a nossa mente, né, o nosso foco hoje estão nas coisas celestiais, né? Mostra que também aqui que o verdadeiro arrependimento, né, é a gente perceber que antes a gente fazia o que a gente queria, o que a gente bem entendia, mas agora nós procuramos aplicar a palavra de Deus no nosso viver diário, né? Então o resultado, né, de nós percebermos o pecado no nosso corpo e também a nossa mente, né, voltar a nossa mente para o Espírito, o resultado é o crer, que é o terceiro item, né? Senhor Jesus, né? O que é crer? Crer é receber tudo que Deus é e tudo que Deus fez por nós, né? Esse é o verdadeiro significado da fé, né? Senhor Jesus, né? Nessa fé objetiva, né? Como eu falei, da redenção judicial, que é aquilo que o Senhor fez por nós, né? Por meio dessa fé objetiva, né, ela inclui tudo que Deus é, tudo que Deus planejou, tudo que Deus realizou e alcançou, e ela passa a se tornar nossa pelo fato de nós crermos, né? Então quando você reconhece o pecado no seu corpo, você reconhece que a sua mente precisa ser voltada para as coisas do Senhor. Isso precisa ser aplicado no seu viver. O fato é o Espírito se movendo, né, dentro de nós, né, e nos dando né, operando em nós e nos dando esse fato de crer, né, receber aquilo que o Senhor é, aquilo que o Senhor fez. Ó Senhor Jesus, né, esse fato também gera o quê? Gera o perdão dos pecados. Né, Senhor Jesus, o Senhor ele concede esse perdão para todo aquele que crê, né? Então aqui a gente vai sendo iluminado pelo Senhor, né, enquanto a nossa condição vamos crendo na palavra, e aí a gente vai percebendo, né, pela fé a gente vai crendo, né, que a morte de Cristo na cruz, né, foi por nós, né, e sem esse derramamento de sangue não tinha como, né, nós sermos redimidos, né, do nosso pecado. O Senhor ele nos substituiu na cruz, demonstrando o infinito amor de Deus por nós. Deus não nos abandona. Ó Senhor Jesus, isso cumpriu a exigência de Deus, né, Senhor Jesus. Então vem aí o quinto item, né, que é a lavagem do registro dos pecados pelo Espírito Santo. Uma vez que o Senhor ele cumpriu nos requisitos de Deus, nossos pecados foram perdoados, mas ainda havia o registro deles, né, estavam registrados lá ainda, né, pelo fato do homem ter pecado, nós temos que ter vivido, né, de maneira pecaminosa, isso desagradou, né, imensamente a Deus, e isso ficou registrado.
né, Senhor Jesus, mas aí o Senhor não ficou na morte, ele se tornou o Espírito que dá vida, se tornou o Espírito, né, e aí agora o Espírito vem apagar o registro de pecados, né, que era contra nós, Senhor Jesus. E aí vem agora o sexto aspecto, que é a reconciliação com Deus, né, o aspecto inicial dessa reconciliação. Então, pelo fato de nós termos sido perdoados pelo sangue do Senhor, e nossos registros ser apagados, quando o Senhor ele olha para nós, ele vê uma pessoa que nunca pecou. Senhor Jesus, já que não tem registro, não tem pecado sobre nós estamos cobertos pelo sangue de Cristo, então a nossa dívida foi paga, então nós não somos mais considerados como inimigos de Deus, Senhor Jesus, mas agora foi reestabelecida a nossa paz com Deus, Senhor Jesus. Então nós podemos nos aproximar do Senhor com intrepidez, nós fomos reconciliados com Ele, ó Senhor Jesus. E isso aí gera o sétimo item, que é a justificação, porque Cristo ele é a nossa justiça. Quando você crê, Cristo se torna a sua justiça, como lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal e foram lá e pegaram folhas de figueira, fizeram um avental para cobrir uma parte de si mesmo ali, mas aquilo ali ia murchar, ia secar, ia cair, revelando tudo novamente. Então o próprio Deus foi lá e imolou um animal e fez uma vestimenta de peles para cobrir todo o corpo do homem e da mulher ali, todo o ser humano, para cobrir todo o pecado. E essa veste apresenta Cristo, Cristo como nossa justiça. A justiça do homem como trapo de imundícia, como as folhinhas de figueira que vai secando e daqui a pouco mostra tudo de novo, não tem eficácia. Mas o Senhor, como Cordeiro de Deus, Senhor Jesus foi morto por nossa causa e Ele se tornou a nossa justiça, Ele nos cobriu, cobriu o nosso corpo do pecado. Senhor Jesus, aí vem para o oitavo item, que é a santificação, uma santificação posicional. O Senhor morreu por nós, nos justificou, cumpriu todos os outros itens aqui, e Ele nos tirou de uma posição comum e nos colocou numa posição santa. Agora nós pertencemos ao Senhor, fazemos parte do corpo de Cristo. Senhor Jesus, então nós somos santificados, quer dizer que agora nós temos um propósito, que é o propósito de fazer a vontade de Deus, ser santos como o Senhor é santo. Ó Senhor Jesus, isso é o que o Senhor quer fazer conosco, mudar a nossa posição, nos levar a servi-lo, separados para Deus, unidos a Cristo, cumprindo a vontade do Senhor. Ó Senhor Jesus, esses 8 pontos que tocam a questão da redenção judicial, tocam aquilo que o Senhor realizou para nós, todos eles são aplicados de uma só vez, mediante a fé. Ó Senhor Jesus, mas a gente não deve ficar só nesse primeiro aspecto, a maioria dos cristãos para por aí, já fui salvo e está tudo certo, só que a gente precisa agora desenvolver essa salvação, porque o objetivo disso tudo é nos levar à regeneração, ou seja, receber a vida de Deus, a gente obter um novo nascimento, viver agora a partir da vida de Deus, assim como nós nascemos dos nossos pais, nascemos da carne, e tivemos todo um desenvolvimento de bebezinho, fomos crescendo, aprendendo as coisas, e espiritualmente da mesma forma. Quando a gente crê no Senhor, a vida de Deus entra em nós e nós somos agora bebês espirituais. Só que a gente precisa agora desenvolver essa fé, tocando na palavra, conhecendo, buscando, nos aplicando aquilo que o Senhor quer, Senhor Jesus, para que o Senhor Ele também possa ser a nossa vida, Ele cumprir toda a vontade dEle de se expressar no nosso viver. Para isso que serve a salvação, para nos levar para essa salvação orgânica, onde é isso que aconteceu. O que é a regeneração? É a vida de Deus que entra no homem, e ela deve crescer no homem e levar o homem à plena maturidade para expressar a Deus e representar a Deus no universo. Essa é a intenção original de Deus. Senhor Jesus, a gente não pode simplesmente ficar satisfeito por ter sido salvo da perdição eterna, Senhor Jesus, porque o Evangelho ele não é tão limitado, não foi só isso, como já compartilhei antes, se fosse apenas para nos salvar, nos redimir dos pecados, Jesus Cristo podia ter sido sacrificado ali, bebezinho, já estava tudo resolvido, Senhor Jesus, mas não foi isso que aconteceu.
né? Ele teve um viver humano, ele pregou a palavra, ele viveu a palavra, né? Abrindo para nós esse caminho, né? Senhor Jesus, como compartilhando no iniciozinho aqui, a gente está falando dessa questão da salvação, e agora a gente vai ler mais para frente ali, quando for ver ali os aspectos do tabernáculo, a gente vai ter um pouco mais de clareza sobre isso também, né? Senhor Jesus, né? E ele toca aqui que esse é um processo que a gente precisa desenvolver, né? Senhor Jesus, nós cremos no Senhor, fomos salvos da perdição eterna, mas agora a vida de Deus precisa ser desenvolvida em nós, né? É para isso que serve a palavra de Deus, né? Nos testificando, nos atestando, para isso serve o exercício do Espírito. Ó Senhor Jesus, mas essa salvação ela vai ocorrendo, né? Essa vida de Deus vai se apresentando, vai crescendo em nós, em cada um de maneira diferente. A velocidade que isso vai acontecer depende de cada um de nós. Depende da nossa busca e da nossa disposição, né, de desfrutar o Senhor, de buscar a palavra e tocar no Senhor. E a salvação orgânica ela também tem 8 aspectos, né, que é a regeneração, a reconciliação, só que agora, né, gradativa, a santificação, que no outro aspecto era posicional, aqui ela é progressiva, depois a renovação da mente, a transformação, que acontece de maneira gradual, depois vem a conformação e por fim a glorificação, que é o objetivo final de Deus. Ó Senhor Jesus, a regeneração é o primeiro passo. É o primeiro passo que acontece, né? Senhor Jesus, o que é a regeneração? É nascer de novo, é obter uma nova vida. Né? Se a gente não nascer de novo, a gente não pode obter uma relação direta com Deus. Né? Senhor Jesus, nós devemos tocar na palavra, né, por meio do Espírito, né, nos relacionando com o próprio Senhor. Senhor Jesus, por isso que quando o soldado abriu o lado do Senhor, saiu sangue e água, o sangue para a remissão dos pecados e a água para, né, fluir a vida divina para nós. Ó Senhor Jesus, é isso que nos foi dispensado através da redenção judicial, mas agora que a gente recebeu essa vida, ela precisa crescer. Ó Senhor Jesus, né, o propósito de Deus é nos fazer homens totalmente saturados da natureza divina e mesclados com essa natureza conforme a imagem de Cristo, até alcançarmos a estatura da sua plenitude. Como eu já toquei, né? O Senhor, ele viveu na terra ali como ser humano perfeito, fez, né, tudo ali que se devia fazer, cumpriu a palavra, mas ele deixou para nós um modelo, né, para que nós sejamos imitadores de Cristo, para nós sermos iguais ao Senhor, mas não assim, é uma imitação exterior, mas sim uma transformação interior, uma busca interior para sermos igual ao Senhor, para sermos iguais ao Senhor. Senhor Jesus. O segundo ponto, depois da reconciliação, da regeneração, é a reconciliação. Né? Senhor Jesus. Então ele toca aqui com, né, para a gente ser reconciliado com o Senhor de maneira orgânica, a gente precisa experimentar isso de maneira contínua. Né? E para isso a gente precisa primeiro receber a vida de Deus. O Senhor ali na cruz, no aspecto da redenção judicial, ele já nos reconciliou com Deus. Nós éramos inimigos, mas agora nós somos filhos de Deus, fomos regenerados. Mas a reconciliação orgânica, ela tem o objetivo de nos salvar da nossa vida da alma, nossa vida independente de Deus. Né? Isso acontece de maneira gradativa. Né? Senhor Jesus. Né? Isso precisa acontecer a cada momento, cada instante da nossa vida. A gente precisa sempre nos manter reconciliado com Deus, né? Como? Vivendo de modo agradável a Deus. Ou seja, nós na redenção judicial, o Senhor cumpriu de uma vez por todas, nós éramos inimigos de Deus, agora não somos mais, somos filhos. Mas como filhos agora, nós precisamos continuar tendo um viver que agrada ao Senhor. Né? Senão, eu sou filho de Deus, agora se vira, né? Lida com isso aí, né? Como algumas pessoas falam assim, né? Chupa essa manga, né? Ó Senhor Jesus, né? O Senhor é o que hoje o mundo fala, né? Que a gente precisa aceitar as pessoas do jeito que elas são e blá 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 blá, né? E não é por aí. O Senhor, ele quer nos transformar na imagem de Cristo, fazer de nós pessoas melhores e pessoas preparadas para reinar. E para isso nós precisamos nos manter, né, de maneira agradável ao Senhor, né, sempre indo na sua presença, tendo comunhão com Ele, para ver se nós estamos agradando o Senhor ou não. Talvez a gente ache que por estar fazendo tudo certinho, né, está tudo tranquilo, mas já falei e repito novamente, a questão não é ter um viver corretinho, não é andar pelo certo, pelo errado,
mas é viver pela vida de Deus, fazer as coisas segundo a determinação de Deus. Não é para viver pelo certo e pelo errado, mas é para viver pela vida de Deus. Ó Senhor Jesus. Né? E aí toca aqui, que aí vem agora o próximo ponto, que é agora a justificação, o terceiro ponto, né? Que é uma justificação subjetiva. Então a justificação objetiva, né? Deus se tornou, né? O Senhor se tornou a nossa veste, né? Senhor Jesus, e cumpriu toda a justiça de Deus uma vez só e acabou. Isso objetivamente. Agora você crê, isso precisa agora se tornar algo subjetivo, precisa entrar para o seu interior, né? Para o nosso interior, e a gente praticar isso, né? Senhor Jesus, a gente precisa crer nisso, como? Recebendo mais dessa vida justa de Deus. Como eu já falei, justiça não é você fazer tudo certinho, corretinho. Justiça de Deus é você fazer as coisas segundo a palavra de Deus. Foi isso que Cristo fez na terra a todo momento. Ele não andava onde ele queria, não fazia o que queria, não falava o que queria. A todo tempo ele estava ali se submetendo, né, ao Espírito ali, né? É dessa maneira que a gente vai praticar atos de justiça, né? Atos em que o Espírito nos cela, o Espírito, né, mostra que nós estamos agindo ali segundo o propósito de Deus, né? Segundo a justiça de Deus, e assim nós temos a aprovação de Deus. Essa é a justificação subjetiva. O que nos leva também, né, ao quarto ponto, que é a santificação progressiva. Né? O Senhor nos fez santo, né, de maneira posicional, nos colocou numa posição santa diante de Deus. Agora a gente precisa fazer esse processo de santificação, que a cada dia a gente receber mais do elemento santo de Deus, cada dia mais ser separado por Deus, né, fazer mais aquilo que o Senhor quer. Né? Ser santo não é ser bonzinho e tal, mas ser santo é ser separado, você ter um só propósito, você cada dia ser mais mesclado com o Senhor. E aqui ele dá o exemplo do chá. Você pega o saquinho do chá, bota na água quente, né, o chá vai tomando a cor ali, né, a água vai tomando a cor do chá, o chá vai espalhando ali, né, e ele se torna mesclado com o chá. Então aquilo ali não é mais água quente, mas agora é chá. Né, Senhor Jesus. Então não tem como você separar o chá daquela água ali. Então é isso que a gente precisa, ter a santidade de Deus em nós. Senhor Jesus, o quinto item é a renovação da mente. Né? Ó Senhor Jesus, né? Lá na redenção judicial nós tivemos o arrependimento, que é mudar a mente, mas aí você mudou, pensa nas coisas celestiais, mas agora essas coisas precisam permear a sua mente e mudar, para que você não fique recorrendo às outras coisas antigas, mas você tenha realmente uma mudança de mente, uma mudança de pensamento permanente, uma mente renovada, capaz de pensar nas coisas do Senhor, né? Deixando para trás toda a prática, toda a tradição, todo o conceito religioso, né? Porque isso que nos impede, né, um avanço espiritual, e isso precisa ser derrubado. Então, o simples arrependimento, né, o simples mudança de mente, pensar nas coisas celestiais, né, isso pode levar a envelhecer. Você creu e tal, e você cumpriu ali naquele primeiro momento, e aí você pode guardar aquela palavra ali e não querer mais avançar a partir daquilo ali. Não, agora eu vou fazer só isso aqui, pronto, acabou. Mas na verdade a renovação da mente nos mostra que a gente precisa tocar na palavra, né, de um novo aspecto, uma nova luz, uma nova revelação através do Espírito, para que a nossa mente não envelheça, né, isso não se torne uma barreira impedindo a gente fazer a vontade de Deus, porque a gente precisa exercitar o Espírito para que o Senhor nos conduza diariamente. Ah, Senhor, eu criei nessa palavra aqui, pratiquei isso minha vida toda, mas se agora o Senhor estiver falando para você praticar outra coisa, você precisa renovar a sua mente. Ó Senhor Jesus. E o resultado agora é o sétimo item, né, o sexto item, né, Senhor Jesus, que é a transformação gradual. Né, ó Senhor Jesus, né, nós vamos sendo transformados de glória em glória na própria imagem do Senhor, e deixamos de ser uma pessoa natural, né, para sermos uma pessoa espiritual. Para isso a gente precisa negar a nossa vida da alma, nossas opiniões, aí sim a gente vai ocorrendo transformação em nós, né, uma metamorfose. Né, enquanto esse processo não vai acontecendo, a gente fica hora a gente faz o que a gente quer, hora faz o que Deus quer, hora faz o que a gente quer, hora faz o que Deus quer. Mas quando ocorre uma transformação, você não consegue voltar mais para o seu antigo estado, né, mas você vai sendo transformado e vai aprendendo a todo momento a consultar o Senhor. E o resultado disso é o sétimo item, que é a conformação.
né, o operar do Espírito em nós nos leva a essa conformação. Nós vamos sendo transformados e vamos sendo moldados conforme Cristo, vamos sendo cada dia mais parecidos com o Senhor. É algo interior que ocorre no nosso espírito por meio de uma comunhão face a face com o Senhor. Enquanto a transformação vai acontecendo pelo Espírito, vai mudando as nossas atitudes, a nossa maneira de pensar ali, a conformação nos leva a ter uma comunhão íntima de Deus, vai nos transformando em pessoas cada vez mais íntimas, né, que querem cada vez mais ter comunhão com esse Deus maravilhoso. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! E o resultado de termos essa íntima comunhão com o Senhor, né, é a glorificação, né, que é a consumação do processo, de todo o processo da salvação orgânica. Né? O que é ser glorificado? É se tornar igual a Deus. Esse é o aspecto final da salvação completa. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. É onde Deus, né, o aspecto de Deus onde Ele se tornou carne, assumiu e viveu a natureza humana a fim de levá-la para dentro da natureza divina. Né? Senhor Jesus. Né? A salvação orgânica, nos 8 aspectos da redenção judicial e da salvação orgânica, é a glorificação dos filhos de Deus, em que o objetivo final de Deus, que é que nós temos um viver totalmente separado para Deus, totalmente consagrado a Ele, e nós expressemos a sua glória. Né? Ó Senhor Jesus, né? Essa é a salvação completa, o Evangelho de Deus para nós, que é nos fazer iguais a Ele por sua vida que está em nós. O Senhor não vai ser simplesmente um assunto, mas Ele vai ser o nosso viver, vai ter em nós a sua expressão. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né? Assim a gente encerra a parte da salvação completa, e agora vamos para a visão do tabernáculo. Né? Senhor Jesus. E aqui nessa visão do tabernáculo, vai mostrar para nós os aspectos práticos ali, né? Mostrando os itens ali, mostrando para nós que esse é um caminho que cada filho de Deus deve percorrer desde a sua conversão até alcançar a maturidade na vida divina. Então, no tabernáculo, nos itens do tabernáculo, cada item aqui, né, foi dado por Deus, né, foi dado um modelo por Deus, precisava ser feito exatamente como Deus mostrava. Isso mostra que esse precisa ser o nosso viver cristão. Precisa ser exatamente de acordo com o padrão de Deus. Nós vamos ver aqui ponto por ponto. Ó Senhor Jesus! Não, como eu falei, vou tentar resumir o máximo aqui para não ficar um vídeo muito extenso. Ó Senhor Jesus, né, a visão do tabernáculo ela precisa ser aplicada na nossa experiência. O Senhor deu esse modelo para Moisés, né, porque o tabernáculo seria o centro de adoração do povo. Né, a visão do tabernáculo mostra esse caminho que a gente precisa percorrer, né, desde o início, quando a gente se converte, até a gente se tornar maduro na vida divina. Ó Senhor Jesus, então começou o tabernáculo ali, né, o Senhor pedindo ao povo, né, que trouxessem ofertas, né, de acordo com aquilo que o coração de cada um movesse, né, oferta de ouro, de prata e de bronze para poder fazer ali, edificar o tabernáculo. Senhor Jesus. E aí, ó, eu achei muito rica essa frase aqui. Ó. Isso indica que a obra de Deus precisa da participação do homem, seja no serviço espiritual, seja na oferta de bens materiais, com um coração voluntário. Né? Para isso que a gente precisa dos aspectos da salvação, da transformação. Para cada dia mais, né, nós temos esse maior desejo ainda, né, de servir o Senhor de maneira voluntária. Ó Senhor Jesus! E a edificação do tabernáculo tinha como finalidade oferecer a Deus um lugar onde Ele habitasse no meio de seu povo. Né? Era o desejo de Deus. Né? E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Isso tinha que ser construído de acordo com o que o Senhor determinou. Isso nos adverte que a gente precisa prestar muita atenção ao edificar a igreja, né? Que é a casa de Deus nos tempos atuais. Na edificação da igreja nós temos que deixar de lado os nossos conceitos e opiniões humanas e buscar diante do Senhor o seu modelo. Ó Senhor Jesus, o tabernáculo ele representa a nossa experiência e realidade de vida. E ele tem 3 compartimentos, né, que é o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Senhor Jesus, em cada parte ele tinha móveis e utensílios, né, para o serviço sacerdotal. E cada aspecto desse aqui mostra itens do nosso viver. Né? Então, primeiro é o átrio. O átrio tinha ali o altar do holocausto, né, e a bacia de bronze. Né? Senhor Jesus. Então, na parte de fora ali, né, tinha ali, né, o altar de holocausto e a bacia de bronze, onde
os filhos de Israel traziam as suas ofertas e colocavam ali, na entrada ali do átrio ali, né? E a bacia de bronze estava um pouquinho mais para frente. E aí, quando se apresentava diante de Deus, a primeira coisa que precisava resolver era o problema do pecado. Então ele levava o animal, impunha as mãos ali, se identificava com o animal, depois imolava esse animal perante o Senhor. Então o sacerdote ia aspergir o sangue, né, ao redor do altar ali, e aí em seguida o próprio ofertante tinha que esfolar e cortar em pedaços, né, e o sacerdote colocava em ordem sobre o altar para ser queimado, como uma oferta de aroma agradável ao Senhor. Isso mostra o sacrifício do Senhor a nosso favor, né? Porque o Senhor ele resolveu o problema dos nossos pecados, né, e nos reconciliou com Deus. Então, por isso foi importante tocar a primeira parte ali, né, para a gente poder ver essa realidade aqui. Ó Senhor Jesus, isso aqui eu achei muito rico aqui, é muito importante ler também esse textinho aqui. A gente sabe que, como fala aqui Hebreus 9:22, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, sem derramamento de sangue não há remissão, não há remissão dos pecados. E ele tocou aqui nisso aqui, muito rico, fala que jamais poderíamos resolver essa questão por nós mesmos. O nosso sangue não seria aceito, porque nós somos pecadores, e mesmo que fosse aceito, teríamos de morrer. Como então o propósito de Deus seria cumprido? Louvado seja o Senhor, Ele assim mesmo se ofereceu como sacrifício a Deus e derramou o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Mediante a sua morte, nós fomos reconciliados com Deus. Então o Senhor ele era um cordeiro sem defeito. A gente vê ali, né, conforme o Senhor foi sendo julgado pelos homens ali, né, fala que não acharam defeito nenhum nele, né? Ó Senhor Jesus, nós temos um monte de defeitos. Se fosse sacrificado, era capaz de derramar o sangue e o Senhor não aceitar. Mas o Senhor fez isso por nós, por isso que é importante a gente tocar nessa questão da redenção judicial e da salvação orgânica. Viu? O Senhor fez por nós, nós precisamos ser gratos a Ele, desenvolver isso, nos aproximar do Senhor. Ó Senhor Jesus, então o altar do holocausto ele representa a cruz de Cristo, né, Senhor Jesus, né, e assim como, né, ali o sacerdote, né, para ele poder entrar no santo lugar e comer dos pães, né, dentro do santo lugar, que a gente vai ver agora um pouquinho para frente, ele precisava primeiramente do sacrifício no altar, né, ó Senhor Jesus. E da mesma forma, para nós participarmos da mesa do Senhor, desfrutarmos o pão e o cálice, nós precisamos da obra da cruz de Cristo. É a obra que Ele realizou por nós no madeiro, que nos qualifica a servir o Senhor. Ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e foi nosso substituto. Ó Senhor Jesus, assim como a pessoa ali no ato exterior, né, impunha as mãos sobre o animal, se identificando com Ele, né, nós também, quando cremos no Senhor, somos um com Ele na sua morte. E pela fé nós somos crucificados com Cristo. O nosso velho homem, no homem natural, morremos com o Senhor, mas também pela fé nós ressuscitamos para desfrutar da maravilhosa vida de ressurreição e andar em novidade de vida. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, uma vez que esse fogo do holocausto, né, do altar ali nunca se apagava, assim também a obra da cruz de Cristo em nós, ela jamais deve cessar. Pelo contrário, deve operar em nós até que sejamos totalmente consumidos, né, no nosso velho homem e absolutos para servir a Deus. Ó Senhor Jesus, depois disso tinha a bacia de bronze, que era para a purificação e a santificação dos filhos de Israel. Né, os israelitas que estavam ali servindo, né, representando o povo, né, para eles servir, depois de resolver a questão do pecado, ele tinha que se purificar e se lavar na bacia de bronze para se santificar. Isso simboliza o lavar e o santificar pela água da palavra e do Espírito. Senhor Jesus, uma vez cumpridos esses processos, somente, né, depois de cumprido isso, né, a purificação e a santificação, nós podemos, né, os sacerdotes poderiam servir o Senhor no santo lugar, representando todos os filhos de Israel. E quando nós invocamos o nome do Senhor, nós experimentamos o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então a questão da obra do Senhor, né, por isso a gente crê, né, nos santificar, nos voltar para o Senhor, nos habilita a entrar no santo lugar. Ó Senhor Jesus, que era ali o lugar onde, né, os sacerdotes podiam entrar, né? Ali os filhos de Deus entravam até ali, mas aquele que estava servindo, né,
ele entrava em mais um lugar, né? Ele ia um pouco mais para dentro, que era o santo lugar. Ó Senhor Jesus, ele toca aqui no santo lugar, ele era separado do átrio, né, por um véu, que era chamado de reposteiro, e ele estava pendurado sobre 5 colunas, mostrando que os 5 representam a nossa responsabilidade, como os 5 dedos da mão, né, Senhor Jesus. E quando você quer pegar algo com firmeza, você tem que usar os 5 dedos, né, Senhor Jesus. Né, e aí a gente passava pelo primeiro véu, e uma vez lá dentro, aí podia comer dos pães da propiciação, ser iluminados pelo candelabro, né, e oferecer incenso ao Senhor. Ó Senhor Jesus, né, tudo isso porque o Senhor fez para nós, né? Ó Senhor Jesus, por meio do que o Senhor fez, nós podemos servir a Deus, desfrutar do Senhor como nosso alimento, luz e incenso. Ó Senhor Jesus. Agora, vamos tocar item por item, agora o candelabro, né? Ó Senhor Jesus, né, tudo que o Senhor fez e tudo que Ele deixou para nós na palavra é para que nós sirvamos a Deus com alegria e também de forma absoluta, né? Senhor Jesus. Cada compartimento do tabernáculo, né, com suas mobílias, mostra o labor de Deus em nós. Detalhe de cada item mostra o quanto o Senhor deseja trabalhar na nossa pessoa e na nossa natureza. Então, quando nós entramos no santo lugar, né, que é o lugar de servir a Deus, né, Senhor Jesus, o primeiro item que a gente experimenta é ser iluminado. Né, ser iluminado pelo candelabro, que representa a luz da palavra. Né, enquanto lá fora ali, né, a gente resolveu o problema do pecado ali, né, pela cruz de Cristo, né, e fomos santificados ali. Agora nós podemos entrar no santo lugar, né, Senhor Jesus, mas o problema é entrar ali ainda com o nosso homem natural, né. Então, para isso, no primeiro item vem o candelabro para nos iluminar, né, Senhor Jesus. Aí nós podemos ir diante do Senhor e falar: Senhor, me purifica dos meus pecados, das minhas transgressões e falhas, e me lava com teu sangue precioso. Para a gente não entrar, né, não servir o Senhor com o nosso homem natural, mas buscar no Senhor no Espírito, né? Ó Senhor Jesus. E cada item desse, né, está relacionado ao trabalhar do Senhor em nós, né, Senhor Jesus. Então ele mostra que o candelabro é formado de uma única peça de ouro, indicando o princípio da unidade, né, que nós devemos manter, né, de maneira diligente, buscando diligentemente manter essa unidade, né, no nosso relacionamento com todos os irmãos. Né. E a segunda questão, né, dos detalhes do candelabro é que as hastes, os cálices e as flores eram resultado de pancadas no ouro, né, para que ele tomasse esse formato. Né. Então não era encaixado, né, cada item do candelabro ali não era encaixado, mas era tudo resultado de um bater, né, indicando que a função de brilhar ela é antecedida pela etapa do sofrimento e transformação. Então, antes dessa luz brilhar, né, o Senhor precisa fazer com que nós passemos por esse processo, né, de sofrimento e transformação, né, que se dá no Espírito. Né? Então, todos esses itens aqui está falando da questão do serviço. Né? Então, por isso que a gente primeiro tocou na questão da salvação. A gente precisa ter esses itens no nosso viver, e o Senhor vai nos transformando para que nós possamos servi-lo. E para servi-lo, nós passamos por esse processo aqui, né? Antes de você ser útil ao Senhor, antes de você ser usado para iluminar, né? Para ser um candeeiro ali, para iluminar as pessoas, né? A gente precisa passar por esse processo aqui, para a gente ser pessoas humildes, né? Ser pessoas que dependem do Senhor. E aqui ele toca algo aqui, né? Que é muito rico, que fala assim, né? Os sofrimentos pelos quais passamos não são somente oriundos dos pecados. Muitas vezes há sofrimentos que não conseguimos explicar. Podemos dizer que eles são como essas pancadas, né, recebidas pela peça de ouro. Sendo assim, os sofrimentos vêm a nós com o objetivo de nos transformar e nos fazer atingir a maturidade de vida. Deus trabalha assim em nossa pessoa para que possamos ser conformados à sua imagem e brilhar. Eu já falei isso em outros vídeos, né, que nem sempre você está passando por alguma situação, alguma dificuldade por causa de pecado. A gente assim, imediatamente pensa assim, o que eu fiz de errado, o que eu pequei contra o Senhor. E não é, né? Como a gente vê no próprio exemplo da Bíblia, né? Quando vem um cego de nascença e os discípulos perguntam para o Senhor: Senhor, quem pecou? Foi ele ou foram seus pais? Né? Ó Senhor Jesus, isso falou nem uma coisa nem outra, para que nele se manifeste o poder de Deus. Então tudo isso visa trazer transformação de vida para que nós possamos expressar o Senhor, né? E não as nossas opiniões,
nossa doutrina, nosso conhecimento. Né? Isso vai trazer para nós maturidade de vida. Então, em cada situação dessa, a gente precisa buscar o Senhor, ter comunhão, procurar ser mais íntimo com Ele pelo exercício do Espírito. Né? Não sei se vocês vão conseguindo tocar aqui, né? Que aqueles itens que a gente viu ali da salvação, como que a gente está vendo aqui de maneira prática, aqui no tabernáculo. Né? E outro item que tinha lá dentro, né, é a mesa dos pães da presença. Então, uma vez iluminados e lavados, nós podemos desfrutar o Senhor como o nosso pão da vida. Não assim, Jesus, servindo e sendo alimentado pelo Senhor e fortalecido dia a dia. Né, Senhor Jesus, a fim de nos fazer viver por meio dEle. Né, esse desfrute aqui é para a gente viver por meio do Senhor. Ele tomou o cálice da maldição no nosso lugar e nos deu o cálice da bênção. Senhor Jesus, esse pão aqui para a gente perceber que o Senhor foi partido por nós. Quando nós tocamos na mesa do Senhor, tem o pão ali, tem o vinho, mostrando isso. O Senhor ele morreu por nós e hoje nós podemos beber o cálice da bênção. E por isso que nós partimos o pão, todo primeiro dia da semana, todos os dias, para a gente tocar nesse Senhor, tocar nesse pão que partiu para nos alimentar, indicando que embora nós sejamos muitos vários membros do corpo de Cristo, nós somos um só pão. Um só pão desse Senhor que foi partido por nós. E o vinho representando o sangue do Senhor, purificando nossos pecados. Por isso nós podemos desfrutar isso cada vez que nós partimos o pão, a cada domingo. Ó Senhor Jesus, por essa redenção maravilhosa, por meio do sangue do Senhor, a purificação, a redenção, nós desfrutamos o pão e o cálice. Ó Senhor Jesus, aí podemos nos alimentar e ser fortalecidos com a vida de Deus. Quanto mais nós comermos do Senhor, mais que nós comermos de Cristo, mais nós vamos nos tornar um com Ele e um com os irmãos. Ó Senhor Jesus, quão preciosa essa mesa e participar dela. A participar dessa mesa, precisamos ter esse sentimento de gratidão ao Senhor. Tudo o que Ele fez para nós, Ele sofreu na cruz, para a gente desfrutar dele com um coração alegre, cheio de gratidão. E o próximo item é o altar de incenso, que é a última mobília do santo lugar, que representa as nossas orações, mostrando que a gente pode orar e interceder pelos interesses de Deus, oferecendo Cristo como incenso a Deus. Isso é de grande importância para a edificação da casa de Deus, para a gente fazer a obra de Deus, a obra de edificação de Deus, a gente tem que dar prioridade à oração, assim como faziam os discípulos do Senhor, lá no início em Atos. Precisamos sempre dar prioridade, orar sempre pela vontade do Senhor na nossa vida, na igreja, nos irmãos, cooperar com os irmãos. Senhor Jesus, como eu já compartilhei algumas vezes, tem uma frase que fala que as pessoas podem rejeitar a sua pessoa, podem rejeitar suas atitudes, podem rejeitar a sua palavra, mas nada podem fazer contra a sua oração. Ó Senhor Jesus, nós precisamos ligar na terra as coisas que o Senhor já está preparado para nós dos céus, ó Senhor Jesus. E aí nós vamos para o Santo dos Santos, que é a parte mais interior. E lá dentro nós temos a Arca da Aliança. Ó Senhor Jesus, o Santo dos Santos também é chamado de lugar santíssimo. E apenas o sumo sacerdote podia entrar lá uma vez por ano. Senhor Jesus. E ali, para entrar no Santo Lugar, tinham 4 colunas penduradas, onde se pendurava um véu, uma cortina. E atrás desse segundo véu tinha a Arca da Aliança, ou Arca do Testemunho. Ali era onde Deus se avistava com o homem. Senhor Jesus. O véu que separava ali o Santo dos Santos do Santo Lugar tinha figuras de querubins bordados, e foi posto sobre 4 colunas presos por colchetes. Ninguém podia entrar lá no Santo dos Santos, exceto o sumo sacerdote, e uma vez por ano só. Ó Senhor Jesus, esses querubins representando a santidade de Deus. Só quem era santo podia entrar no Santo dos Santos. Por isso que Deus ele exigia que não só o problema do pecado fosse resolvido, mas que também a pessoa fosse santa. E hoje esse Santo dos Santos está no nosso espírito, onde habita o Espírito de Deus. Então hoje a gente pode entrar com intrepidez no Santo dos Santos. Nós precisamos ser encorajados, ter esse hábito de entrar no Santo dos Santos, ter uma comunhão íntima com o Senhor, nos voltar ao Espírito, nos reconciliar com Deus,
mais profundamente no nosso serviço ao Senhor, não servir de qualquer maneira e desfrutar da presença do Senhor, essa presença gloriosa, né, buscando cada vez mais intimidade com o Senhor. Ó Senhor Jesus, e ali, né, a maneira como a arca também foi construída, né, também mostra para nós a nossa experiência, né, tem as medidas da arca, tudo certinho ali, né, e ela era feita de madeira de acácia, uma madeira resistente, né, Senhor Jesus, mas ela era coberta de ouro puro, né, revestido do lado de dentro e revestido do lado de fora, né, Senhor Jesus, representando uma humanidade, né, uma humanidade trabalhada, né, madeira de acácia, né, que era revestida pela divindade, né, primeiro Cristo sendo o homem que tinha divindade dentro de si, depois nós, os pecadores, pela regeneração recebemos a vida de Deus e nos tornamos filhos de Deus. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, outra maneira também, outra coisa da arca, né, que é importante é a tampa, né, o propiciatório, né, que era feito de ouro puro, né, Senhor Jesus, também tinha a mesma medida da arca, né, e também tinha querubins de ouro batido, né, nas duas extremidades do propiciatório, né. Senhor Jesus, essa questão mostra que na edificação da igreja a gente precisa ainda do labor de Deus, né, sobre a nossa pessoa, né, Senhor Jesus, quanto mais golpe nós recebemos na nossa alma, né, mais conformados a Cristo nós seremos. Sabemos que os querubins representam a glória de Deus. Eles eram feitos de uma peça de ouro batido, né, não era feito peça ali, depois encaixado tudo e botado ali na tampa ali, não, era uma peça só, né, de ouro batido, né, mostrando ali o trabalhar de Deus em nós, não é algo feito assim, então tinha que ter todo um trabalho. Imagina você fazer uma tampa, né, o propiciatório ali, com dois querubins ali no formato tudo direitinho, ali, a Bíblia revela ali, né, tinha que estar com as asas para dentro, que estava com a cabeça para baixo olhando, então tinha todo um trabalho ali, né, tinha que ser de acordo, tinha que ser tudo certinho, de acordo com o padrão de Deus. Então, o homem ali, né, o artífice ali, o artesão que Deus escolheu para fazer aquilo ali, não podia chegar e falar assim, Senhor, eu já estou muito tempo fazendo isso aqui, eu acho que já está bom. Não, tinha que estar no padrão de Deus. Ó Senhor Jesus, mostrando esse trabalho, o labor do Senhor, quanto trabalho o Senhor tem para trabalhar hoje a natureza dele divina em nós. Ó Senhor Jesus, preciso valorizar, né, o que o Senhor ele quer fazer por nós todos os dias. Os querubins, eles são responsáveis pelo velar da glória de Deus. Qualquer coisa impura que se aproximasse do Senhor lá no Santo dos Santos era consumida por esses querubins. Ó Senhor Jesus, e ele fala ali, né, ali virei a ti, e de cima do propiciatório, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, falarei contigo acerca de tudo que eu ordenar para os filhos de Israel. Então o sacerdote podia ir lá uma vez por ano, mas Moisés, ele tinha livre acesso ali, né? E ele falava ali com o Senhor entre os dois querubins ali sobre o propiciatório, né? Senhor Jesus, ele sempre tem acesso ali para ouvir falar do Senhor. Ó Senhor Jesus, né? Para alguém entrar na presença do Senhor, ele tinha que ser aprovado pelo olhar dos querubins. Precisava satisfazer, né? Atingir o padrão de Deus. Caso contrário, né? Os querubins iam agir, né? Tomar uma atitude, né? Para guardar e garantir a santidade daquele lugar, né? Senhor Jesus, então, depois que a gente resolver esse problema dos pecados, né, no átrio, né, ali no altar de holocausto, bacia de bronze, né, estaremos em condições de entrar no Santo dos Santos para ter comunhão com Deus, mas ele precisava experimentar primeiro a redenção para ter acesso à presença de Deus. Nada impuro pode chegar até o Senhor, senão sua santidade não seria satisfeita e os querubins iam consumir, né, a pessoa ali naquele lugar. Mostrando para nós, né, que nós precisamos invocar o nome do Senhor, né, para a gente poder ir tocando em cada item desse aqui, cada item da salvação, a gente sendo limpo, né, das coisas do mundo, para que o Senhor possa ter liberdade de falar conosco. Né? Às vezes é isso que acontece, muitos filhos de Deus ali, né, acham ali que é só fazer o aspecto inicial ali, aí depois, eu não consigo falar com Deus e tal, né, e aí vão desanimando. Mas nós precisamos ali, né, perceber que também precisa do trabalhar de Deus na nossa vida, né, invocar o nome do Senhor, tocar no Senhor, para que o Senhor possa ter liberdade. Né? Então, no início, o Senhor vai falando coisas ali, pequenos itens do nosso dia a dia, mas para você ter uma revelação mais profunda, para você tocar mais na vontade do Senhor, você precisa se consagrar a Ele, você precisa resolver cada item desse aqui. Por isso que Ele está mostrando isso aqui,
para mostrar quão importante nós temos esse viver, né, diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, aqui ele vai falar de outros detalhes, né, como as cortinas, né, Senhor Jesus, né, mostrando que até a cortina tinha que seguir a especificação de Deus, né, sendo trabalhada, né, mostrando que, embora a gente sendo sal, ainda tem coisas naturais que precisam ser trabalhadas em nós, assim como as cortinas ali precisam ser trabalhadas. Por isso o Senhor nos coloca na vida da igreja, né, onde a gente é encorajado a negar nós mesmos, nós somos aperfeiçoados para crescer na vida de Deus. Depois ele mostra também que tem ali um véu, né, que é ali colchetes ali, né, separando, segurando a cortina, né, formando uma espécie de parede e cobertura, né. Ó Senhor Jesus. E aí o véu ali, né, separava os compartimentos do tabernáculo, né? Por detrás do véu ali, né, separava o santo lugar, o santo dos santos, estava a glória de Deus. E o homem pecador não podia entrar de qualquer maneira, né? Ó Senhor Jesus. E também fala que outros itens aqui também eram as tábuas, né, mostrando que vários itens aqui no tabernáculo eram feitos de as tábuas de madeira de acácia, né, que a gente já tocou ali, que é a tipificar a natureza humana trabalhada, né? E a gente vê aqui quais são os itens feitos dessa mesma madeira, né? A arca, os varais para carregá-la, a mesa dos pães da presença, seus varais, as travessas para unir as tábuas, as colunas, o altar do holocausto, seus varais, o altar do incenso e seus varais. Né? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Né? Então, assim, né, mostrando a questão das plantas ali, né, que representa a humanidade, né? Representa o ser humano. Então, mostrando que a humanidade é sempre necessária para fazer a obra de Deus. Deus não vai fazer as coisas sozinhos. Né? Ele precisa que nós nos apresentemos, né? Que nós busquemos fazer a vontade dele. Uma tendência do homem é sempre ouvir o que o Senhor quer e depois vai lá e acaba fazendo outra coisa. Né? Senhor Jesus. Então, a nossa humanidade ela precisa ser trabalhada pela natureza divina. Né? Senhor Jesus. Então a madeira de acácia ela era bem resistente porque ela crescia lentamente, né, sob grandes chuvas, ventos fortes, intempéries, né, e ela é uma madeira que dificilmente empena. E mostra para nós que se a gente quiser ser útil a Deus, a gente precisa da experiência de crescimento em meio às dificuldades, a fim de permanecer firmes. Ó Senhor Jesus. Né, e a tábua também tinha que ter um comprimento, uma largura específica, né, mostrando para nós, né, que as coisas de Deus precisam ser feitas de maneira uniforme, né, precisa de coordenação, né, precisa existir coordenação entre aqueles que servem. Então não pode ter uma tábua maior e nem uma menor. Né, se tem uma maior, tem que ser cortada, né, para que ninguém se sobressaia. E se ainda tem alguém, né, alguém menor, ele precisa crescer mais, né, para atingir a mesma estatura. Esse é um padrão que é estabelecido pelo Senhor. Né, e nós precisamos compreender isso e praticar isso, né? Senhor Jesus. Mostrando também que essas tábuas, né, apesar de ter distância entre uma tábua e outra ali, elas eram vinculadas por travessas e argolas, né? Então mostra para nós também, se a gente estiver servindo próximo ou distante, né, um dos outros, a gente tem que estar vinculado uns aos outros. Deve haver um ambiente de muita comunhão, né, com os irmãos e com o Senhor na oração e na palavra do Senhor. Fazer tudo de acordo com o que o Senhor, o modelo que o Senhor transmitiu. Tudo precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus. E agora ele vai falar um pouco sobre a aplicação. Então ele mostra que na nossa aplicação, na nossa experiência de tabernáculo, a gente precisa primeiro passar pelo altar de holocausto, que é a cruz do Senhor e a bacia de bronze, que é o lavar do Espírito. Isso que nos qualifica a servir, né? Entrar no santo lugar para servir o Senhor. Ali a gente vai desfrutar o alimento do Senhor e as orações que fazemos a Ele, né, sendo iluminados pela Sua palavra. Ó Senhor Jesus, né, essa precisa ser uma experiência diária, né, a qualquer hora a gente pode entrar na presença do Senhor e não apenas em dias especiais. Ó Senhor Jesus, o Senhor no Antigo Testamento determinou que só a casa de Arão poderia servir, né, ali, né, no santo lugar. Mas hoje nós fazemos parte do sacerdócio real e nação santa. Cada um de nós pode entrar. Ó Senhor Jesus, e ali também tinha o candelabro de ouro, né, representando a luz da palavra. A mesa dos pães, propiciação, né, o Senhor como nosso alimento e nossa experiência, né, da mesa do Senhor todas as semanas, né, no partir do pão. E ali também tinha 12 pães e taças, né, sobre a mesa de ouro. Ó Senhor Jesus, na mesa do Senhor nós temos o pão e o cálice. Né? Nós somos muito, mas somos somente um pão.
todos estamos em um só corpo, né? Senhor Jesus. Por isso passamos pelo candelabro para depois desfrutar dos pães da mesa e do cálice da bênção que transborda. Ó Senhor Jesus, e lá também tinha o terceiro item, que era o altar de incenso, né? O altar de ouro do incenso bem no centro, né? Mostrando as nossas orações ao Senhor. O fogo para queimar o incenso vinha do altar de bronze do átrio, né? Senhor Jesus. Então a gente precisa ter o hábito, né, de ir ao altar ali de incenso, no altar de ouro, para oferecer o incenso ao Senhor. Ou seja, a gente gastar mais tempo, né, em oração ao Senhor, né, oferecendo Cristo, né, oferecendo o próprio Senhor dentro de nós para agradar a Deus. E aí ele vai aspirar essa fumaça e ficar satisfeito, porque há Cristo nela, e nós também vamos ficar satisfeitos, né, para cumprir a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, esse modelo do tabernáculo nos mostra quanto que a gente precisa crescer na vida de Deus, né? Se a gente não buscar esse crescimento, né, a gente vai acabar não obedecendo ao padrão da medida que o Senhor estabeleceu, e aí a gente não vai poder compor a edificação, né, determinada pelo Senhor. Então a gente precisa atingir aquilo que o Senhor precisa de nós. Ó Senhor Jesus, nossos conceitos naturais, né, são grandes, né, na nossa vida, tem muitos conceitos, nós precisamos ser trabalhados para que haja edificação. Então o Senhor precisa cortar e ajustar isso na nossa vida, nos levando a negar a nós mesmos. Ó Senhor Jesus, e no santo lugar, o Santo dos Santos, também tinha um véu, né, que era sustentado por 4 colunas, fazendo 3 entradas, né, representando o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito. E quando o Senhor morreu, esse véu se rasgou de alto a baixo, né, a parte do meio ali, representando o Senhor, né, que foi partido por nós. Ó Senhor Jesus, aí o acesso foi liberado, né, o caminho à presença de Deus foi aberto. Ó Senhor Jesus, né, a nossa vida da alma também, né, assim como a vida do Senhor foi partida, ela também precisa ser partida. A nossa vida da alma, nossas opiniões, né, para que a vida de Deus possa, né, se infundir em nós, de maneira que essa vida possa crescer, né, e ser manifestada. Ó Senhor Jesus, então já não há mais separação entre o santo lugar e o santo dos santos. Onde o santo lugar era só para o filho de Arão e o santo dos santos só para o sumo sacerdote uma vez ao ano. Mas hoje nós não temos mais essa divisória. E antes era arriscado, né, entrar ali, né, Senhor Jesus. Então o sumo sacerdote podia entrar e achar que estava tudo certo e ser fulminado, né, podia morrer. Mas hoje para nós, né, é seguro nós entrarmos no Santo dos Santos com intrepidez, sem medo e sem receio, porque não tem mais nenhuma barreira, uma vez que o Senhor cumpriu toda a exigência de Deus, né, por meio do Espírito que hoje habita em nós. Ou seja, a gente precisa exercitar o Espírito, né, desfrutar da presença de Deus, também permitir que Ele desfrute da nossa presença, né? E quando a gente invoca o nome do Senhor, esse fato se torna concreto, esse fato se realiza. Ou seja, né, hoje o novo vivo caminho está aberto, né, mas né, acesso ao Pai, ao Filho e ao Espírito. E isso só é possível de maneira prática, né, invocar o nome do Senhor, né, exercitando o nosso Espírito, tocando nesse Deus, né, que habita dentro de nós. Ó Senhor Jesus, não podemos ter receio, né, de buscar a presença do Senhor, né, e oferecer a nossa presença a Ele. Antes era arriscado, né, mas agora não, né? Hoje para nós é uma realidade desfrutável quando nós invocamos o precioso nome do Senhor. Então se sinta encorajado em buscar esse Senhor, para que Ele tenha cada vez mais liberdade no seu interior de falar com você, né, de trazer revelação para você. Ó Senhor Jesus, né, cada detalhe do tabernáculo mostra para nós, né, que tudo ali caminha para o crescimento da vida de Deus e o trabalho do Senhor em nós. Que nós sejamos sábios e nos submeter ao Senhor, permitindo os cortes necessários na madeira de acácia, né, na nossa vida humana. Que aí desse modo nós vamos ser revestidos da natureza santa, né, o ouro. Senhor Jesus, nos tornaremos mobílias úteis ao Senhor. Na prática nós temos que negar a vida da alma para que haja crescimento da vida divina em nós, né, da nossa vida independente de Deus para passar a depender de Deus. Então, como servos prudentes, nós reinaremos com Ele no mundo que há de vir. Ó Senhor Jesus, só é possível para nós obter essa visão do tabernáculo, quando nós estamos no Espírito, para nós irmos além da letra. A letra mata, mas o Espírito que dá vida. Ó Senhor Jesus, se a gente exercitar o nosso Espírito, ler e orar a palavra,
a gente vai desfrutar essa aplicação dessas porções na nossa vida. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, mas a gente só vai penetrar nessa realidade da palavra, né, se a gente tomar essa base do tabernáculo como uma visão, né, Senhor Jesus. E assim todos os itens, né, com o Evangelho, os aspectos da salvação que o Senhor preparou para nós, né, para toda a humanidade, vai se tornar real para nós. Ó Senhor Jesus, essa visão do tabernáculo, né, o resumo disso tudo, né, ela se resume no fato de que Deus ele quer se unir ao homem em vida e natureza para cumprir o seu plano. Né? Apenas nesse processo a gente vai poder servir Ele como ministro da nova aliança no Espírito. Então nós devemos cooperar com Ele, né, na expansão do seu reino, vencer o mundo, vencer a nós mesmos e vencer o pecado. E assim nós vamos manifestá-lo no nosso viver diário. Que o Senhor seja misericordioso para conosco, a fim de darmos a perseverança necessária para que tenhamos essa experiência viva e orgânica com Ele. Já falei, né, várias vezes, né, não desista. Se você está invocando o nome do Senhor, tocando na palavra, buscando praticar isso, né, o Senhor ainda não falou com você, né, porque você ainda precisa resolver algumas coisas no seu viver, mas Ele vai te proporcionar a experiência, né, mas você continue no Espírito, continue desfrutando o Senhor, né, que todos esses itens aqui, né, vai mostrar que o Senhor ele vai nos transformar assim, de nos fazer, a fim, né, de nos fazer úteis a Ele. Ó Senhor Jesus, se sinta encorajado, invoca o nome do Senhor, busque a presença dEle, né, e Ele vai te fazer útil, né, te revestindo com a própria natureza dEle. Ó Senhor Jesus, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado, né, pela sua paciência de ter assistido até aqui. Ó Senhor Jesus, não esqueça de compartilhar o vídeo, orar ao Senhor para que Ele te mostre pessoas para quem Ele deseja, né, que chegue esse vídeo, para quem Ele deseja que chegue essa palavra. Que o Senhor Jesus te abençoe, abençoe a pessoa a quem Ele te indicar. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.